Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem, meus amados irmãos e irmãs, você que tem rezado conosco aqui no canal do YouTube. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos neste começo de dia, hoje quarta-feira, dia que nós fazemos memória de São Camilo de Leles. O Senhor é rico em bondade, Salmo 103. O evangelho dessa quarta-feira nossa está em São Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 27. Naquela ocasião, Jesus pronunciou essas palavras: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de Jesus e a grande preocupação de Jesus foi sempre com a vida dos pobres, dos pequeninos, dos fracos, dos marginalizados. E nessa oração que ele faz hoje, neste Evangelho, ele começa dizendo: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. E de fato, se vamos pegando o Evangelho, os mais sábios, os entendidos, os letrados, os que tinham a pretensão de entender Deus, de falar de Deus, se faziam de desentendidos, porque na dureza do coração não permitia Jesus falar direto ao coração deles. Os entendidos, os sábios da época de Jesus, pelo contrário, sempre estavam ouvindo Jesus, mas com pretensões de pegá-lo em alguma blasfêmia ou de achar alguma situação para calar a voz de Jesus. Ao contrário, as pessoas humildes, os pequenos, os pobres, os marginalizados, estes iam atrás de Jesus. E Jesus, com a sabedoria, com a pedagogia, usava de parábolas, de histórias bonitas, para trazer Deus perto das pessoas, para trazer Deus para a vida daqueles pequenos, daqueles que não eram vistos, daqueles que não eram enxergados. E todos que se abriam à graça de Deus ficavam maravilhados com o que ele ouvia. Estes pequenos, humildes, não tinham no coração a pretensa sabedoria de ser dono da verdade ou de já saber tudo de Deus, mas eram um terreno fértil, uma terra pronta para ser lançada a semente e ali ela crescer e germinar e dar frutos. Com o ensinamento de Jesus hoje, nós precisamos também, meus irmãos, dizia isso outro dia na igreja, na homilia, às vezes nós acostumamos tanto com o sagrado e achamos que já entendemos tudo de Deus e tratamos as coisas de Deus à revelia como se fosse qualquer outra coisa. Eu, como padre, estudei, me preparei, mas Deus é mistério, e mistério não é para ser explicado, é para ser vivido, é para ser sentido. Você que exerce um ministério na igreja também, por mais que a gente entenda, por mais que a gente ouça falar de Deus, não entendemos tudo, porque é mistério, não foi revelado tudo. Quer dizer, foi revelado em Jesus o rosto do Pai, mas há muitas coisas que não é a sabedoria humana que vai nos ensinar, mas é a sabedoria que é dom do Espírito Santo de Deus, que nós precisamos pedir para a gente ser pequeno, humilde o suficiente para a gente poder todo dia querer aprender mais sobre Deus. Nós católicos precisamos cada vez mais procurar nos alimentar da palavra, aprender sobre a nossa igreja. Às vezes, tanta gente tece tantos comentários sobre a nossa igreja,
Mas eu me pergunto, você já leu algum documento da CNBB? Já leu algum documento de O Santo Padre? Já leu pelo menos uma encíclica de Papa Francisco? Uma exortação apostólica? Já leu o Catecismo da Igreja Católica? Os documentos do magistério da nossa igreja? Às vezes a gente critica, entra numa onda de criticismo, mas sem tomar conhecimento. Isso é perigoso porque nos torna vaidosos, e a vaidade é um empecilho para a palavra de Deus crescer e dar frutos em nós. Que nesse dia e na nossa vida a gente possa se fazer pequeno e humilde e pedir ao Senhor todo dia que nos envie o Espírito Santo, que nos dê sabedoria para compreender o que Ele tem a nos falar e deixar-se todo dia se surpreender pela bondade e pela misericórdia de Deus, e não querer ser como os grandes sábios que acham que já sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. No fundo, só tem a ignorância no coração dessas pessoas. Que o seu coração seja terra fértil e que tenhamos a humildade de pedir a Jesus para nos enviar o seu Espírito Santo, para que cada vez mais nós compreendamos o seu amor e nós nos maravilhemos com os mistérios insondáveis do coração misericordioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a você um bom dia, uma excelente quarta-feira, e que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.